Graça e paz de Jesus, espero que você e sua família estejam bem, mantendo sempre a confiança firme no Senhor. Iniciaremos agora o 7º módulo da disciplina hermenêutica. Nós daremos sequência no estudo sobre as figuras de linguagem e nesta aula nós trataremos sobre alegoria e as suas duas subdivisões, que é a fábula e o enigma. Falaremos sobre tipologia bíblica e símbolos. Traremos o significado desses termos e também daremos exemplos da palavra de Deus acerca de cada uma dessas figuras. Pois bem, a alegoria é uma metáfora ampliada, onde a comparação não vem expressa e todo mais se entrelaça. A história e seu significado, a história e a sua aplicação e traz em seu conteúdo a própria interpretação. Então, um detalhe interessante nesse recurso é que a história, com todas as suas conexões, as suas comparações e aplicações, elas vêm toda presente na narrativa. Ao lermos a alegoria, isso no exemplo bíblico, nós vamos encontrar a resposta. A palavra alegoria, ela é uma palavra grega da junção de duas palavras, que é a palavra allos, que significa outra, e agorel, que significa diferente. Então, seria uma maneira diferente, né, de trazer uma mensagem, utilizando aí recursos como a comparação. Pode haver várias comparações dentro de uma alegoria, mas o interessante é que no final nós vamos no desenvolver do enredo, nós vamos encontrando a resposta, né, o sentido da mensagem. Então, um exemplo disso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 51 a 53, quando João diz assim: eu sou o pão vivo, palavras de Jesus, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, se nós continuarmos a leitura até o capítulo 65, nós vamos compreender o sentido desta alegoria, quando Jesus fala, né, do pão vivo que desceu do céu, que é Ele mesmo, e fala de comer o pão e para viver, que na realidade ele fala: este pão é a minha carne. Pão, carne, falando de alimento, falando da vida dele. Lendo toda a passagem, nós vamos compreender que Jesus está falando do propósito da sua vinda, que foi de morrer para salvar a humanidade. E que a vida que nós recebemos, a vida eterna, nós recebemos pela graça por meio da fé que temos em Jesus Cristo. Um outro exemplo de alegoria que nós encontramos na palavra de Deus se encontra no Salmo 80, no versículo 8 a 13, e é muito interessante os termos que o salmista utiliza aqui ao se referir ao povo de Israel. Observe aí: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e as plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Aqui nós temos uma alegoria que trata
desde o momento em que o povo sai do Egito, vai para Canaã, se constitui como povo, cresce, ocupa o espaço, mas devido à desobediência, a terem se afastado dos caminhos do Senhor, eles se tornaram alvos dos povos inimigos, chamados aqui no texto, né, de javalis e bestas do campo, que são na realidade os poderes gentílicos dos povos gentios que dominaram sobre o povo de Israel. Um exemplo de alegoria que a gente pode encontrar na Bíblia, embora não com muita frequência, é a fábula, que seria uma alegoria histórica, pouco usada nas Escrituras, como nós falamos, na qual há um fato ou circunstância e se expõe em uma narração mediante a personificação de coisas ou animais. É mais ou menos como nós falamos na aula anterior sobre a personificação, quando se atribui características humanas a objetos ou seres inanimados ou abstratos. Aqui em 2 Reis 14:9, nós temos seguinte texto. Contudo, Joás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano. Observe que espinheiro é um vegetal, cedro do Líbano também, mas está falando que o espinheiro enviou uma mensagem ao cedro. É como se uma planta estivesse enviando uma mensagem a outra. Dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Então, diante de uma proposta feita pelo rei Amazias, rei do reino de Judá, Jeoás, rei do reino do norte de Israel, a essa resposta bem ofensiva, mostrando a exaltação de um rei sobre o outro. Quando ele fala do espinheiro, está tentando, pelas palavras, humilhar o rei Amazias ao ponto de exaltar a si mesmo, o chamando de cedro do Líbano e animal selvagem que está prevalecendo contra o espinheiro. Um outro exemplo de alegoria é o enigma, que também nós vemos na Bíblia, embora também não com muita frequência. E um enigma muito conhecido que temos nas Escrituras está em Juízes 14:14, quando, na ocasião, Sansão propõe aos convidados do seu casamento um enigma, aos filisteus. Ele propõe um enigma. Na ocasião, ele estava se casando com uma filisteia. Ele diz assim: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que será que Sansão estava dizendo ali? Então, um detalhe interessante também na alegoria e também, como nós vimos, na alegoria, na fábula e no enigma, é que a resposta nós encontramos lendo a passagem por completo, ou o texto por completo. Então, se nós lermos a sequência do texto, nós vamos ver que esse comedor é o leão que ele tinha matado, e desse leão se formou uma colmeia, e na colmeia ele retirou o mel e comeu. Por isso que ele fala do comedor saiu comida, e do forte, que é o leão, saiu doçura. E nesse caso aqui é o mel. Um outro exemplo de enigma se encontra em Provérbios 30:24, quando Agur diz o seguinte: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Se nós lermos a sequência do texto, nós vamos encontrar a resposta acerca desse enigma. Provérbios 30:24, nós podemos ver aí dos seres a formiga, o coelho, o gafanhoto e a lagartixa. Que coisa interessante. Quatro
4 seres da terra pequenos, mas muito sábios, segundo a palavra de Agur. Falaremos agora sobre tipologia bíblica. As tipologias são figuras e são consideradas como metáforas que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar acontecimentos futuros. Ele tem seu cumprimento na vinda de Jesus. Este cumprimento é chamado de antítipo. Então, nós encontramos os tipos no Antigo Testamento, e esses tipos ou essas mensagens, esses planos, eles apontam sempre para uma realidade futura completa, definitiva. E podem ser consideradas, né, os tipos como sombras dos bens vindouros, estes que nós encontramos no Antigo Testamento, os tipos. Esses bens vindouros são os cumprimentos que encontramos no Novo Testamento. Certa ocasião, o teólogo Agostinho disse: o Novo Testamento acha-se no Antigo, e o Antigo pelo Novo é explicado. E justamente é dessa forma que nós encontramos a relação entre tipo e antítipo. Alguns exemplos aí que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, o maná dado por Deus quando o povo caminhava pelo deserto, ele é um tipo relacionado a Jesus, que é o pão da vida. E nós encontramos o texto em Êxodo 16:15 e 1 Coríntios 10:3. Da mesma forma, a libertação do Egito é um tipo da libertação do pecado. O Egito simboliza a escravidão física, literal, e o pecado a libertação, e no caso, isso representa a libertação do pecado no Novo Testamento a partir da vinda de Jesus Cristo, que de fato veio nos libertar, né, da escravidão do pecado. Então nós temos aí 2 exemplos. No livro referência indicado para vocês, onde vocês farão as atividades ao longo do curso, né, dessa disciplina, vocês encontrarão muitos outros exemplos de tipos, dessa tipologia bíblica. Quais os cuidados que devemos ter ao utilizar a tipologia ou ao interpretarmos a tipologia? Devemos entender que os tipos, como as demais figuras, não nos foram dados para servir de base e fundamento das doutrinas cristãs, mas para confirmarmos na fé e para ilustrar e apresentar as doutrinas vivas à mente. Então, nós olhamos para o plano de Deus, um plano que é revelado desde o livro do Gênesis, e nós vemos progressivamente a palavra de Deus sendo proclamada e cumprida de maneira completa no Novo Testamento, em Cristo Jesus, né, que foi prometido desde o Gênesis. Então, nós devemos sempre analisar os tipos a partir do seu cumprimento, né? Não de maneira isolada, para nós não criarmos doutrinas que não sejam aplicáveis, né, ao contexto da igreja. É importante nós termos isso em mente. E nós vamos caminhando para o encerramento desta aula, nós vamos falar sobre os símbolos. A Bíblia, né, ela está assim, recheada de expressões proferidas de maneira simbólica, e uma delas que nós compreendemos e que a igreja ela segue como ordenança do Senhor é o batismo e a ceia. O batismo como símbolo da morte para este mundo, da morte para o pecado e da ressurreição para uma nova vida. E a ceia, onde nós vemos lá o símbolo, né, de Jesus sendo entregue
para morrer em nosso lugar e pelo seu sangue termos os nossos pecados perdoados. Então, quando Jesus diz, né, tomai este pão e comei, isto é o meu corpo, ele está falando, ó, isto simboliza o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, o sangue. Então, nós temos aí um exemplo, ou dois exemplos, né, da simbologia. Então, nós vimos durante esta aula alguns pontos das figuras de linguagem, e tratamos, né, sobre a alegoria, falando sobre fábula e enigma, e sobre tipologia e linguagem simbólica nas escrituras. Então, recorra ao texto de referência e você vai aprofundar no conhecimento acerca desse tema. Vou deixar para você mais uma pergunta, que é a seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Nós temos aqui um exemplo de letra A, fábula, letra B, símbolo, letra C, alegoria ou letra D, enigma. Responda e eu pedirei para você um retorno dessas respostas num tempo oportuno. Que Deus abençoe e até a próxima aula.